Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula de geografia. Semana passada a gente já falou um pouco sobre as chuvas, sobre o clima, né, as correntes de ar. E hoje a gente vai continuar nesse assunto, tá? A gente vai falar então sobre os fatores climáticos, tá? As variações da temperatura. Então a gente sabe que a gente vive, né, num mundo em que existem vários tipos de temperatura, certo? As próprias, né, estações do ano já nos dizem isso, né? Então tem época que é verão, então que é muito quente, época que é inverno, então que é mais frio. Então o mundo passa por essas mudanças climáticas o tempo todo, né? Não só pelas estações, mas de acordo também com alguma massa de ar que pode chegar até nós e mudar aí a temperatura, certo? Então, a gente vai falar sobre isso nessa aula, tá? As variações, quer dizer, as muitas temperaturas que existem e como elas se modificam, tá? E por que acontece esse fenômeno, tá bom? Então, a gente vai começar olhando aqui uma figura, tá? Que a gente vai começando a falar da latitude, que a latitude também interfere no fator aí da temperatura, né? Do nosso clima. Então, a latitude, depois nós vamos falar da altitude, como ela interfere, a maritimidade, continentalidade, tá? Então, são massas de ar de continente e do mar, tá? Cobertura vegetal, que é muito importante, que a gente já até falou na outra aula, que mantém a temperatura mais fresca, mais úmida. E a gente vai falar também das massas de ar e das correntes marítimas, tá? Então são esses fatores que modificam aí e que causam essas variações da temperatura, beleza? Então a gente começando aí pela latitude, tá? A latitude seria, né, essa distância que a gente já estudou, né? Vamos pegar aqui ó, a linha do Equador, o meio do mundo, né? Ao Polo Norte ou do meio ao Polo Sul. Então, essas distâncias são as latitudes. E a gente sabe que a latitude interfere, né, na questão da temperatura aí do nosso planeta. Por quê? Porque o Sol bate os seus raios solares diretamente nessa parte, onde é a região mais quente do mundo, tá? E o Sol bate nos polos de uma maneira mais evasiva, que o raio solar não bate diretamente, ele bate de uma posição mais inclinada e que passa reto esses raios solares, então não aquece tanto o planeta, tá? Então, a inclinação do eixo, a gente vê que né, os polos estão aqui, não estão aqui reto. Então, tem uma leve inclinação do planeta, em que os polos são mais frios, e a questão aqui no meio, né, da linha do Equador, a região mais quente, aí vai resfriando conforme chega nos polos, tá? Então essa é a latitude, e ela interfere, então, na temperatura do nosso planeta, certo? Por causa dos raios solares conforme ele atinge o planeta. Bom, o outro fator é a altitude, como eu falei na aula passada, que é, né, a altitude zero é o mar, tá? Então, o mar é o nosso padrão, ali a nossa base, 0 graus, e que conforme vai subindo né, a altura, a gente chama de altitude. Então, a altitude ela pode ser nível do mar, pode ser abaixo do nível do mar, que são as depressões, os vales, né? Então, abaixo. E as altitudes elevadas, que são as que estão bem acima aí do nível do mar. Isso influencia, sim, tá? A temperatura, tá? Quanto mais elevada essa temperatura, né, a altitude, a temperatura é mais fria, certo?
Então, por isso até que a gente vê muitas montanhas, as maiores montanhas, né, de altitudes elevadas, tem até aquelas geleiras no topo, a gente já viu, né, que até rios são formados com degelo, né, no topo dessas montanhas. E quanto mais elevado, mais frio, certo? Então, essa altitude também tem a ver com a temperatura, beleza? Continentalidade, maritimidade. Continente, né? Continentalidade vem dessa temperatura que se modifica no continente. E maritimidade do mar, tá? A terra e a água, perdão, gente. A terra e a água, elas aquecem e resfriam de maneiras diferentes, tá? A terra, né? Ela, vamos dizer assim, que ela recebe o calor, né? E libera mais rapidamente. A água não, ela recebe o calor mais lentamente e devolve o calor mais lentamente também, tá? Porque o que acontece? O calor do sol, né? O calor do ar, tudo, ele bate na terra ou na água, penetra ali e esse calor é devolvido, tá? Só que na água é um processo mais lento, tá? Por isso até que perto do mar, né, regiões litorâneas, a temperatura não varia tanto, né? Por quê? Porque o mar fica ali dando um equilíbrio de temperatura, recebendo calor e soltando calor de pouquinho, né? Amenizando toda a temperatura da região. Já no continente, não. O calor chega de forma mais rápida e espalha de forma mais rápida, tá? Tanto é que tem mais umidade e é mais fresco, dependendo da região, de mais vegetação, né? Lembra que a gente até comentou na outra aula. Então, tem mais umidade, ela recebe calor, mas expande o calor rápido também, tá bom? Vamos lá. Ah, e perto do mar, gente, porque, gente, o mar, muita água. Então, se tem muita água no local, evapora-se mais água e também chove mais na região, tá? Então, ficando ali um ar mais úmido também, tá? Nessas regiões marítimas. Qual outro fator que pode influenciar, então, né, nessa temperatura do planeta? A cobertura vegetal, como eu acabei de falar, tá? Porque ela segura umidade. Então, deixando o ar mais úmido, né? Fica ali menos calor. Bom? Para a atmosfera, né? Menos calor na atmosfera, quando tem vegetação, do que quando é desértica, né? Ou asfalto, cimento, cidades assim, que não tem tanta vegetação. Esses lugares são muito mais quentes, tá? Então, a cobertura vegetal, ela segura a umidade, né? Deixa o ar ali muito mais fresquinho. E aí a gente tem as massas de ar, tá? As massas de ar são um dos principais fatores para essas mudanças climáticas, tá? Essas mudanças de temperatura. Principalmente essas mudanças que acontecem bruscamente, né? Então, de repente, está muito calor, e aí a gente vê lá no jornal, né, na previsão do tempo, tá chegando uma frente fria, e do nada, no outro dia tá frio, né? E isso são os ventos, as massas de ar, que carregam, né, essa umidade, essa temperatura, o frio ou o calor. Então, os ventos que vão levando, tá bom? Tanto o frio quanto o calor, e vão rodando, levando para diversas regiões do planeta, tá? Por causa do sistema de rotação do planeta, tem muitas correntes de ar, esses ventos, que são essas massas de ar, né? Elas são fixas, elas estão ali constantemente se movimentando, elas estão constantemente se formando. E o caminho delas são padrões, tá? E isso acontece e ajuda, então, a equilibrar toda essa temperatura do nosso planeta, tá bom? Então, conforme passa uma corrente de ar, uma massa de ar no polo, né, nos polos, por exemplo, são regiões frias,
né, o vento passa, o ar passa e pega a umidade, pega o frio, tá? E esse ar vai se tornando úmido e frio e vai sendo levado para outras regiões, tá? Então, como que chega o inverno aqui no Brasil, por exemplo? São essas ondas de ar fria, dependendo do girar da rotação, da época em que está girando, da rotação, que está lá as estações do ano. Então, causa essa massa de ar fria, tá? E que é levada até o continente e ficando mais fresco a região também, tá? E acontece o contrário também. Massas de ar saem do continente, de lugares quentes, tá? E levam o calor para regiões mais frias. Isso também acontece, tá? A gente pode olhar no mapa, então, né? Quais são as frentes frias que chegam aqui no Brasil? Pode ver que elas vêm de baixo, aqui do Polo Sul, né? E vêm carregadas de frio, de umidade, e se espalha aqui para a região do país. Né? Pode ver que essas regiões mais aqui para o sul mesmo. Dificilmente essas ondas de frio chegam aqui nessa região. Né? Essas ondas aqui, essa região vão receber mais ondas de calor do que de frio. Tá? Então aqui as ondas de ar, nessas massas de ar marítimas, né? Já de clima tropical. Aqui também, de clima mais úmido, né? Que chove mais nessa região por causa dessas massas de ar úmida que vem do oceano. E aqui, né? Que é a massa de ar do continente mesmo. Essas massas de ar são mais quentes um pouco. Então, as mais frias são essas, né? Que vem aí do Polo Sul. Então, essas massas de ar trazem, né? Com elas, características de onde ela passou, tá bom? Então, olha lá. Esse fenômeno de vir essa onda de ar, essa massa de ar carregada ou de quente ou de fria, a gente dá o nome de frente. Acho que todo mundo já ouviu falar, nossa, tá vindo uma frente fria, nossa, tá vindo uma frente de calor, né? A gente ouve mais falar frente fria por aqui, né? Porque o calor é sempre. Então, olha, as frentes frias as frentes podem ser quentes ou frias, tá? E onde elas ocorrem, o tempo torna-se instável, né? Que nem eu falei para você, está quente, aí vem frente fria, já fica frio, né? E muda o clima de uma hora para outra, não estabiliza certinho, tá? Se a massa de ar frio provoca um recuo do ar quente, quer dizer, empurra o ar quente, vai predominar o ar frio. Ou pode acontecer o contrário também, né? A massa de ar tropical, essas massas de ar mais quente, ela pode, né, ser mais forte, vem com mais força e recuar, né, empurrar a massa de ar fria. E aí a temperatura vai esquentar, tá? Então essas ondas, as massas de ar, elas vão equilibrando, tá? A temperatura aí do mundo. Tem até alguns rios, mares aí, mais na região do Polo Norte, né, perto do gelo, né, que nem aqui, olha. Essa massa de ar, ela pode até impedir, né, a massa de ar quente que vai rodando, né, que sai de um lugar e vai para outro, pode até impedir o congelamento, né, do Mar do Norte e ameniza o rigor do inverno nessa região. Então, ar quente que sai aqui da região tropical, né, dessa região da linha do Equador, que sobe, né, esse ar quente vai chegar nas regiões frias e vai levar um pouco de calor, né, vai amenizar um pouco daquele frio e vai até impedir congelamentos de mares e rios ali da região, tá? Então é um equilíbrio essas correntes de ar, tá? O Brasil sofre influência de duas correntes marítimas quentes, corrente do Brasil, né, que toma a direção sul, e a corrente das Guianas, que é lá em cima no norte. Elas contribuem para manter a temperatura elevada no litoral do país. Então, graças a essas correntes de ar que são fixas, tá? Elas estão em constante movimento, então sempre se formando.
É ela que traz o calor aí para a região do litoral. As correntes marítimas frias podem formar desertos nas áreas próximas onde circulam. Por quê, gente? As correntes marítimas, o nome já fala, são correntes de ar que giram ali no mar, tá? E essas correntes de ar, elas causam as chuvas no próprio mar. Não deixa a chuva, as nuvens, né, chegarem no continente. E isso acontece na região do Pacífico, aqui perto do Chile e Argentina ali, e aconteceu até de criar-se um deserto nessa região. Por quê? Porque essa corrente de ar, ela roda aqui, tá, no mar, e faz com que a chuva caia aqui, não deixa a chuva ir para lá, né? Então, o que chega para cá? Só a massa de ar seco, tá? Então, essa região acaba sendo desértica. Então, olha aí, a influência da massa de ar até no continente, de ter um deserto ou não, de ter muita chuva ou não, de ter frio ou ter calor. Então, essas massas de ar, esses ventos, né, que vão equilibrar tudo isso. E aqui, no caso, né, acontece até uma coisa ruim, né, gente? Por quê? Porque essa massa de ar não deixa a chuva, né, a precipitação, chegar no continente, tá? Então, essa massa de ar circula aqui, não deixa a água chegar. Então, cria até um deserto grande aí, nessa região aí, que pega Chile, Argentina, Bolívia, Peru, toda essa região aí onde fica essa frente, essa corrente de ar, tá? Bom, é mais isso, tá, gente? Então, o que a gente aprendeu? Que as correntes de ar, que a altitude, que a latitude, que a maritimidade, né, continentalidade, tudo isso interfere na temperatura do nosso planeta, tá? Então, a gente precisa entender aí como funciona essa questão de temperatura. Por que que tá frio, por que que tá calor, por que que tá chovendo, por que que não tá, a gente consegue entender tudo isso. E um dos principais fatores aí, a posição do nosso planeta, né, que ele está ali inclinadinho, conforme, e o seu movimento de rotação, tá, que provoca tudo isso. Aí vocês vão fazer a atividade da página 177 e vão fazer só o exercício 1 e 2. Na aula passada eu pedi todos os exercícios da página, né, então hoje eu vou pedir só esses dois, certo? Então é isso, gente. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Beijo para vocês, até a próxima aula.